Bom, gente, aqui é o Lucas e hoje eu decidi fazer um vídeo sobre a defesa bíblica do aniquilacionismo, que vai ser, na verdade, um resumo, bem resumido, sobre o meu livro sobre o tema, que se chama A Verdade sobre o Inferno. Bom, hoje dessa vez eu decidi fazer um arquivo de PowerPoint para passar os slides. O aniquilacionismo é uma doutrina que está todo mundo criticando sempre, mas pouca gente entende aquilo que critica. Então, pelo menos depois de ver esse vídeo, as pessoas que criticam vão poder saber o que estão criticando. E, para começar, a gente vai citar alguns teólogos aniquilacionistas, porque muita gente por aí anda dizendo que essa é uma doutrina heterodoxa, uma doutrina herética, uma doutrina que nenhum teólogo ortodoxo ou teólogo sério defende. E tem os aí mais desinformados ainda que afirmam que essa doutrina surgiu com Ellen White, com a Igreja Adventista. Então, para você ver como que tem gente desinformada por aí. Então, a gente vai passar aqui alguns teólogos que não são nem testemunhas de Jeová, nem adventistas do sétimo dia, pelo contrário, são teólogos ortodoxos e que eles defendem a doutrina aniquilacionista, já escreveram sobre isso em livros e tudo mais. A gente vai começar aqui vou fazer uma rápida descrição deles, eu não vou me alongar muito. Vou começar com John Stott, que é muito famoso teólogo anglicano, foi um dos maiores evangelistas que já existiu no século XX. Ele era um grande evangelista inglês, chegou até a escrever um livro sobre esse tema em coautoria com David Edwards. Seguindo aqui com F.F. Bruce, que é considerado o fundador da apologética moderna, simplesmente. Ele é o autor do famoso livro Merece Confiança, o Novo Testamento, que é um clássico na apologética cristã. Acho que muitos de vocês devem ter o livro dele, inclusive. Seguindo com Oscar Cullmann, que foi um teólogo luterano, um dos maiores teólogos que já existiu, que dispensa comentários. Ele, inclusive, escreveu um livro sobre o tema chamado Imortalidade ou Ressurreição, onde ele prova pelo Novo Testamento que a doutrina da imortalidade da alma ela é conflitante com a doutrina da ressurreição dos mortos. Ele foi, inclusive, muito atacado pelos teólogos imortalistas depois de fazer esse livro, mas ninguém conseguiu, até hoje, fazer uma refutação consistente aos argumentos dele, e ele permaneceu imortalista até o fim da vida. N.T. Wright, que é um teólogo anglicano, muito respeitado também. Ele debate sobre o Novo Testamento, ele é estudioso nessa área, ele, inclusive, tem muitos estudos sobre a ressurreição de Jesus. O Anthony Flew, que foi um filósofo ateu que se converteu, se tornou ateísta no final da vida, ele, inclusive, dedicou um apêndice no seu livro O Ateu Garante, Deus Existe, onde ele mostra os argumentos do Wright a favor da ressurreição de Jesus. Ele é um teólogo muito respeitado na comunidade acadêmica também. Herman Ridderbos, que foi um teólogo reformado holandês e um dos maiores eruditos do Novo Testamento. George Led, que foi um teólogo batista, professor de exegese e teologia do seminário Fuller. Ben Witherington, que foi um teólogo metodista, autor de mais de 30 livros sobre o Jesus histórico. Aí, para citar alguns teólogos brasileiros, o Ed René Kivitz, que é um teólogo batista, ele é mestre de teologia, ele se você for na internet você vai ver várias pregações dele, ele é muito inteligente e capacitado também. E o Caio Fábio, principalmente se você for um desigrejado, você deve gostar dele. Ele também é a favor do aniquilacionismo, já falou várias vezes que para ele o inferno vai chegar ao fim. E todos esses teólogos, na verdade, eu apenas listei alguns poucos, mas eles são a favor da defesa do aniquilacionismo, sem falar dos universalistas, que a gente já vai tocar daqui a pouco. Mas isso mostra que existem teólogos ortodoxos, teólogos que, inclusive, nasceram aprendendo a doutrina do tormento eterno, mas eles mudaram de concepção a esse respeito. Por quê? Porque eles estudaram a Bíblia, eles estudaram a história e eles mudaram de concepção. Então, essa história de que apenas os adventistas ou os testemunhas de Jeová defendem o aniquilacionismo é uma falácia total. Você não precisa ser adventista ou testemunha de Jeová para você ser aniquilacionista. Você pode perfeitamente bem ser aniquilacionista estando em outra denominação, assim como esse que eu citei, assim como vários outros que eu não citei, mas poderia ter citado. Eles não são nem testemunhos de Jeová, nem adventistas, não são sectários, não são heterodoxos, são teólogos ortodoxos, mas eles creem na doutrina bíblica do aniquilacionismo. Bom, antes de falar aquilo que o aniquilacionismo é e defender ele biblicamente, é importante dizer aquilo que ele não é.
porque, como eu falei no início do vídeo, existe muita gente por aí que é muito desinformada e sai por aí criticando o aniquilacionismo, sendo que não entende nem metade, nem o mínimo daquilo que nós defendemos. Então, em primeiro lugar, aniquilacionismo é diferente de universalismo. Qual a diferença dos dois? O aniquilacionismo ele ensina que no final o inferno ele vai deixar de existir e os ímpios, assim como Satanás e os demônios, eles serão extintos, eliminados, eles não vão mais continuar existindo. O universalismo, por outro lado, ele é diferente. Ele ensina que, no fim das contas, essa multidão de não salvos, de pessoas ímpias, incluindo o diabo, vai ser salva no fim das contas, ou seja, vai morar no céu para sempre junto com a gente. Isso daí nós não afirmamos, nós aniquilacionistas não defendemos que os ímpios vão ser salvos no fim dos tempos. Nós defendemos que eles vão ser eliminados no fim dos tempos. Então, o aniquilacionismo não tem nada a ver com o universalismo. O universalismo tem teólogos também que defendem o universalismo. O próprio Karl Barth foi um defensor do universalismo, mas nós não defendemos isso. O aniquilacionismo também não deixa o ímpio sem castigo. Essa é uma falácia que eu venho acompanhando há anos na internet. Está cheio de gente por aí dizendo que na doutrina aniquilacionista há uma ressurreição sem propósito, ou seja, o ímpio ele ressuscita e logo depois ele é aniquilado, ou seja, na verdade ele ressuscita para nada e que não existe castigo para os ímpios nessa visão deles, ou seja, para eles nós defendemos que o ímpio ele não tem nenhum problema se ele pecar, porque no fim das contas ele não vai ter que pagar por aquilo que ele fez. Isso daí nenhum aniquilacionista defende. Nós defendemos que os ímpios eles serão sim castigados, só que pelo tanto proporcional aos pecados deles, não eternamente. Nós não dizemos que o ímpio vai ficar sem castigo. Nós não dizemos que Deus vai ressuscitar o ímpio para nada, sem nenhum propósito. Deus vai ressuscitar o ímpio para que então ele pague pelo pecado dele no Geena e então finalmente ele seja aniquilado. Mas os ímpios não vão ficar sem serem castigados. Se Deus deixasse os ímpios sem castigo, aí de fato teria justificativa a alegação deles de que isso seria injusto. Mas o castigo ele existe. Por outro lado, o que os imortalistas defendem, isso sim é algo totalmente sem sentido. Que o que eles defendem é o seguinte, que a pessoa morre, o ímpio, né? Se você for o ímpio, você morre, aí você vai passar por um juízo particular, um juízo também que eles chamam de juízo individual, aí você é condenado ao inferno, aí você fica lá no inferno com a sua alma queimando até a ressurreição, aí você ressuscita na segunda vinda de Cristo, a sua alma sai do inferno, se religa ao corpo morto, passa por um novo julgamento, aí é condenado de novo, aí volta de novo para o inferno outra vez, para queimar do mesmo jeito que já estava queimando antes, só que agora é para sempre. Isso faz sentido? É óbvio que não. A doutrina moitarista ela é muito mais compatível com os dados bíblicos acerca da ressurreição e do juízo. Os aniquilacionistas também não negam a existência do inferno, desde que ele seja entendido corretamente. Nós falamos que o inferno não existe naquele sentido popular do termo inferno. Qual o sentido popular? O sentido popular de inferno é um lugar que já existe nesse presente momento, onde tem as pessoas ímpias são lançadas ali dentro para serem atormentadas pelo capeta com aquele tridente dele, onde ele vai atormentando, estilo comédia de Dante, né, até a ressurreição, e depois da ressurreição as pessoas voltam para o inferno e continuam queimando, e é assim para sempre. Ou seja, esse tipo de inferno medieval, esse tipo de inferno nós realmente negamos a existência, mas nós temos a existência do inferno bíblico, ou seja, uma concepção realista e bíblica do inferno, que biblicamente falando é o Geena. A Bíblia tem várias palavras no grego para falar sobre isso. Os imortalistas eles entendem que a palavra Hades ela se aplica ao inferno. Nós entendemos que o Hades é uma espécie de sepultura coletiva comum da humanidade, e não o inferno. E da mesma forma, nós entendemos que o Geena, esse sim é o local de condenação proporcional pelos pecados. Esse local ele vai ser extinto quando Deus tornar novas todas as coisas. Então, existe sim o inferno, só que, repito, esse inferno não tem nada a ver com a concepção popular sobre o inferno, com aquela concepção popularizada pela igreja romana, pela igreja medieval, até pelo próprio protestantismo. Você não vai ver esse tipo de
inferno na Bíblia. O que você vai ver é um local de condenação chamado Geena, onde depois da ressurreição e do juízo, aquelas pessoas ímpias vão ser lançadas para pagarem pelo tanto proporcional dos pecados delas. O aniquilacionismo também não é uma invenção recente, como muita gente diz, né? Tem muita gente por aí que nunca leu um único livro de patrística na vida, nunca leu uma obra judaica, nunca leu uma obra apócrifa, nunca leu nada na vida. E saem por aí dizendo que o aniquilacionismo ele foi inventado no século XVIII, que surgiu com os adventistas, que surgiu com os testemunhos de Jeová. Eles começam a inventar um monte de abobrinha que sabe-se lá de onde que eles tiraram essas ideias. Eles, na verdade, são obrigados a mentir e a falsificar informações para passar uma falsa ideia de que o aniquilacionismo ele é novo e anti-histórico. A gente vai ver aqui que a realidade dos fatos mostra exatamente o contrário. Começando com o Apocalipse de Pedro, que é uma obra escrita no final do primeiro século, de acordo com os estudiosos. O interessante é que essa obra ela foi considerada canônica em meados do século II pelo cânone de Muratori. Isso significa que os primeiros cristãos, ou pelo menos os cristãos ali do segundo século, eles davam um alto status para essa obra, eles consideravam essa obra importante. Tanto é que ela entrava junto com os livros que naquela época eram considerados canônicos, junto com os livros que nós consideramos canônicos hoje. E olha o que o livro diz: nem todas as almas provêm da verdade, nem todas dão imortalidade. Nestes éons, em nossa opinião, cada alma está destinada a morrer porque é sempre escrava, tendo sido criada para satisfazer os seus desejos, e o seu papel é a destruição eterna, dela se encontra e dela deriva. O mesmo livro diz também: as pessoas sábias têm conhecimento de que não se colhem figos de cardos ou de espinhos, nem uvas de plantas espinhosas. Isso é, cada fruto provém sempre da árvore a qual pertence. Se não for bom para ela, a alma será a destruição e a morte. A outra alma, ao invés, provém da vida eterna, da vida e da imortalidade, da vida a qual ela se assemelha. Portanto, tudo que não tem essência verdadeira se dissolverá em nada. Então, a gente vê claramente aqui no documento, ainda do final do primeiro século, da era apostólica ainda, um documento que inclusive foi considerado em um alto status de importância para os primeiros cristãos, dizendo explicitamente que nem todas as almas dão imortalidade, né, que umas vão para a destruição eterna, enquanto outras são salvas e vão para a vida e para a mortalidade, né? Essas almas que não são salvas, elas simplesmente se dissolverão em nada, que é uma linguagem típica de aniquilacionismo. E isso por si só já fulmina com a tese de que a crença aniquilacionista só passou a ser crida a partir dos adventistas ou a partir dos testemunhos de Jeová, né, no nosso século, ou depois da Reforma apenas. A gente vê que essa crença ela é extremamente antiga, ela remete aos primeiros cristãos no mínimo, e inclusive era a crença padrão da época, porque esses cristãos eles consideravam esse livro do Apocalipse de Pedro entre as obras consideradas canônicas. Eles não iam considerar algo canônico que eles não concordassem. Isso no mínimo mostra que a crença padrão da época era a crença no aniquilacionismo. A gente avançando nos séculos, a gente vai agora para o século IV com Agostinho. A gente sabe que Agostinho foi um dos principais defensores da doutrina tradicional do tormento eterno. Entretanto, a gente vê ele fazendo uma confissão em um dos livros dele, onde ele escreve dizendo que existem muitíssimos que, apesar de não negarem as Santas Escrituras, não acreditam em tormentos eternos. Ou seja, a gente ia ver que naquela época, o próprio Agostinho, mesmo sendo imortalista, ele reconhece que existiam muitos cristãos, porque são pessoas que não negavam a Bíblia, mas muitíssimos que mesmo assim não criam no tormento eterno. Essa palavra muitíssimos, ela não apenas elimina a possibilidade de que aquela crença do aniquilacionismo não existisse, mas também prova que existia em grande quantidade naquela época. Não algo esporádico, não algo pequeno. A mesma coisa a gente vê com Basílio de Cesareia, que viveu um pouco antes de Agostinho, mas naquela época mesmo, e ele disse também, confirmou na verdade, que grande parte dos homens afirma que haverá um fim à punição daqueles que foram punidos. Então, mais uma vez, a gente vê que essa crença não apenas existia nos primeiros séculos da igreja, como também era uma crença que era crida por muita gente na época. Não era uma crença crida por um punhado de gente, por um grupo sectário, não. Era uma crença crida por uma quantidade bastante significativa.
E a gente sabe que a crença no aniquilacionismo é ainda mais antiga do que o próprio cristianismo. Os judeus também criam no aniquilacionismo. Uma obra muito conhecida da época e muito respeitada pelos judeus até hoje, que é a obra da Assunção de Moisés, ela escreve: e então o reino dele aparecerá através de toda a sua criação, e então Satanás não mais existirá, e a tristeza partirá com ele. Isso daí está no capítulo 10 da obra da Assunção de Moisés. É o mesmo livro, diz que os gentios, que eram os não salvos na concepção judaica, eles serão exterminados. No mesmo capítulo, no mesmo contexto, ele afirma isso. Para você ver como não apenas os judeus levavam em alta estima esse livro, mas os próprios cristãos. Judas, a epístola de Judas que está na Bíblia, ele cita a Assunção de Moisés no capítulo, no verso 9 da epístola dele. Então mostra que esse livro não apenas ele era muito estimado entre os judeus, mas os cristãos também levavam esse livro em alta estima, e ele prega explicitamente, defende a aniquilação do diabo e dos ímpios. Então a gente vê que essa crença não tem nada de nova, ela é extremamente antiga e ortodoxa também. O Apocalipse de Elias, ele também é uma obra antiga, valorizada entre os judeus, e ele escreve que naquele dia o anticristo será aniquilado na presença de Deus, diluciar como gelo ao fogo, ele será esmagado como um dragão, sem que se possa dar um suspiro. E aí vai ser dito a ele que, passado o teu tempo, serás agora eliminado juntamente com aqueles em que te acreditam. E Deus criará um novo céu, uma nova terra, onde não existirá mais nenhum demônio. Então ele reinará com os santos, enquanto sobe e enquanto desce, e os santos também estarão o tempo todo com os anjos e com o ungido durante 1000 anos. Então a gente vê aqui a crença de que o anticristo vai ser aniquilado juntamente com o demônio e juntamente também com todos aqueles que acreditam nele. E nessa nova criação de Deus, ou seja, nesse momento onde Deus torna novas todas as coisas, nesse momento em que são criados novos céus e uma nova terra, não vai mais existir demônio. Por quê? Porque ele vai estar já vai estar aniquilado, eliminado, assim como todos aqueles que acreditaram nele. Isso daqui é numa obra extremamente antiga, pré-cristã, e já mostra que a crença no aniquilacionismo era crida muito antes até do próprio cristianismo. E depois que veio o cristianismo, eles permaneceram crendo no aniquilacionismo pelo menos alguns séculos, até que a doutrina da imortalidade da alma ganhasse espaço na igreja. O que a gente sabe, acima da dúvida, que está fora de discussão, é que ainda no final do século I, os cristãos continuavam crendo no aniquilacionismo. Por quê? Porque existe uma obra muito conhecida e famosa nos primeiros séculos, chamada Pastor de Hermas, que é datado de aproximadamente 95 d.C., que defende explicitamente o aniquilacionismo também com o castigo proporcional aos pecados de cada um. Essa obra ela foi colocada no cânon de Muratori, no século II, e Eusébio Cesareia, que é um historiador da igreja do século IV, ele lista esse livro dizendo que ele era considerado canônico em algumas comunidades cristãs locais daquela época. Então você percebe como esse livro ele tinha um alto status de importância na igreja primitiva. Muitos cristãos, inclusive, o consideravam canônico naquela época. E ele diz: então ele me perguntou, vê esse pastor? Eu respondi, vejo, Senhor. Ele continuou, é o anjo da volúpia e do erro. Ele aniquila as almas dos servos de Deus que são vazios, desviando-os da verdade e enganando-os com maus desejos, nos quais eles morrem. O mesmo livro também diz: entretanto, naquele mundo, os pagãos e os pecadores, as árvores secas que viste, serão encontrados secos e mortos, e serão queimados como madeira morta, mostrando assim que durante a vida deles sua conduta foi má. Outra parte do livro: se aquele que deve praticar o bem pratica o mal, não te parece que ele comete erro maior do que aquele que não conhece a Deus? Por isso, aqueles que não conhecem a Deus e praticam o mal serão condenados à morte. Mas os que conhecem a Deus, que viram sua grandeza e ainda assim praticam o mal, serão duplamente castigados e morrerão para sempre. É desse modo que a igreja de Deus será purificada. Aqui a gente vê que um do grupo ele é aniquilado sem passar por castigo. Por quê? Porque ele não conhecia Deus direito. E outro grupo que tinha conhecimento de Deus, que sabia do Evangelho, e mesmo assim fez coisas merecendo a condenação, ele diz que serão duplamente castigados, ou seja, aquele período de castigo proporcional vai ser maior para eles, e então morrerão para sempre. Ele não diz que eles serão atormentados para sempre, mas sim que morrerão para sempre. E dizer aqui que esse morrer para sempre significa atormentar para sempre não faz sentido no texto. Por quê? Porque o texto fala que ele vai ser duplamente castigado e então vai morrer para sempre.
Então, se esse morrer para sempre também é um castigo, se é uma extensão do castigo, ele não faz sentido nesse texto. O morrer para sempre aqui ele só faz sentido se for realmente no sentido literal, ou seja, de aniquilamento. Aí a gente vê que um grupo ele é pouco castigado, depois morre, o outro grupo é castigado duplamente e então morre também. E aqui tem a continuação do texto que ele diz: todo aquele que se comportar conforme esses mandamentos viverá e será feliz em sua vida. Por outro lado, quem os deixar à margem não viverá e será infeliz em sua vida. Aqui a gente vê mais uma vez que a morte está no sentido de inverso da vida, é a cessação da vida, da existência. E o pastor de Hermas também fala bastante sobre esse ponto do castigo ser proporcional aos pecados de cada um, portanto temporário, e não de ele ser um castigo eterno, não de ser um tormento sem fim. Ele diz: Senhor, explica-me ainda esse ponto. E ele respondeu: o que procuras ainda? Eu continuei: Senhor, os voluptuosos e transviados serão atormentados por tanto tempo quanto aquele em que foram voluptuosos e transviados? Ele respondeu: são atormentados durante tempo igual. E observei: Senhor, são atormentados por pouquíssimo tempo. Com efeito, seria preciso que as pessoas que vivem assim na volúpia e se esquecessem de Deus fossem torturadas por tempo 7 vezes maior. Perceba que ele não está falando de tormento eterno, ele está falando de tormento temporário, algo passageiro, algo que tem um fim, que tem um limite. E ele me disse: insensato, não conheces a força do tormento. E eu respondi: Senhor, se eu conhecesse, não pediria explicação. Ele continuou: escuta qual é a força de uma e outra coisa. O tempo da volúpia e do engano é de 1 hora, mas 1 hora de tormento tem a força de 30 dias. Passando um dia na volúpia no engano e um dia nos tormentos, esse dia de tormento vale por 1 ano inteiro. A pessoa é atormentada por tantos anos quantos dias que passou na volúpia. Vês, portanto, que o tempo da volúpia e do engano é mínimo, mas o castigo do tormento é longo. Então, a gente vê aqui que o tormento ele é proporcional aos pecados que cada um cometeu, não é o mesmo veredito de tormento eterno para todo mundo, e além de ser proporcional, ele é passageiro, ele é limitado, ele é temporário, ele tem um tempo de dias ou horas e uma hora que ele vai chegar ao fim. Então a gente vê que todos esses pontos do aniquilacionismo, eles são defendidos desde a igreja primitiva, aliás, desde antes, desde a época dos judeus, você vê eles defendendo o castigo proporcional aos pecados de cada um, temporário, passageiro, né? Não é que vai ser aniquilado sem ser castigado antes, ele é castigado no Geena, mas então ele é aniquilado no lago de fogo, e a gente vê que esse ensinamento ele não é algo que surgiu recentemente. Não é que a Ellen White ou algum profeta aí, algum teólogo dos últimos séculos tirou da cartola isso daí. Não, esse ensinamento ele é algo que surge desde a igreja primitiva, ele é algo que é um ensinamento antigo, ele é algo que os cristãos dos primeiros séculos criam, ele é um ensinamento que está explícito em obras muito respeitadas, tanto entre os judeus como também na igreja, e que esse ensinamento, infelizmente, ele foi abandonado com o passar do tempo. Agora, que os pais da igreja e pelo menos os cristãos dos primeiros séculos eles criam no aniquilacionismo é um ponto interessante, mas o que realmente nos importa, e que é o tema central desse estudo, é se isso é defendido pela Bíblia. E aí a gente vê o castigo proporcional, também é muito repetido na Bíblia. A gente vê, por exemplo, em Lucas 12, 47 e 48, que é o próprio Senhor Jesus, ele afirma: aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Você está vendo Jesus aqui dizer que os dois grupos vão levar eternos açoites, que eles vão ser açoitados eternamente? Não, pelo contrário, ele fala que uns vão levar muitos açoites e outros vão levar poucos açoites. Isso me mostra duas coisas claramente. Primeiro, que o castigo é proporcional. Se fosse tormento eterno para todo mundo, não haveria diferença entre muito e pouco. E segundo, o fato de alguém levar poucos açoites presume o fim, porque você nunca, em coisa nenhuma da vida, vai ver alguém falar com a palavra pouco e esse algo que ela se refere com a palavra pouco ser eterno. Por exemplo, se eu falo para você que Deus me deu uma visão que você vai ter poucos aniversários para comemorar até o fim da sua vida, você vai ficar feliz por dizer que você vai ter poucos aniversários pela frente? Por pensar que você vai viver eternamente? Claro que não. Por quê? Porque quando eu digo que você vai ter poucos aniversários, presume que esse fim vai chegar. Presume que esse tempo não é eterno. Presume que ele é limitado, ele é finito.
Então, quando Jesus fala que um grupo levará poucos açoites, é inadmissível que esses açoites sejam eternos. Por quê? Porque o eterno nunca pode ser considerado pouco. A palavra pouco é de fato ridículo se for assemelhado com a eternidade. A eternidade é um tempo que não tem fim, é um tempo que não pode ser limitado de modo nenhum, considerado o tempo pequeno. E portanto, se Jesus diz que ele vai levar poucos açoites, então isso obviamente presume que ele não vai ser açoitado para sempre, que não vai ficar para eternidade de eternidade, eternidade de eternidade, por séculos e séculos levando açoite. Porque se fosse assim, obviamente isso seria muito açoite, na verdade açoite pra caramba. E agora, se é poucos açoites, então obviamente os açoites eles não são para sempre. Vai haver um ponto em que ele simplesmente vai deixar de ser açoitado. Jesus também falou sobre o castigo ser temporário em Lucas 12, 58 a 59, onde ele afirma: quando algum de vocês estiver indo contra o seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho. Por quê? Para que ele não arraste ao juiz, e o juiz entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Então veja, Jesus não disse que ele vai ficar lá para sempre, né? Que ele não vai sair de lá nunca, ao contrário, ele disse que ele não vai sair enquanto não pagar o último centavo. Isso obviamente presume, implica que vai haver uma cessação desse pagamento um dia, não que ele vai ficar lá para sempre. Embora os católicos entendam esse texto como se tratando do purgatório, o purgatório é um ensinamento absolutamente estranho às Escrituras. É muito mais provável, obviamente falando, que isso daí se refira ao inferno bíblico, ao Geena, e não a algum tipo de purgatório. Jesus também falou sobre o castigo temporário em Mateus 18, do verso 32 até o 35. Ele falou: então seu Senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu Senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração perdoares cada um ao seu irmão as suas ofensas. Então a gente vê que o castigo ele não é eterno. Jesus disse que ele é até que a gente pague tudo o que deve. Ora, o até que, ele prova obviamente que é um tempo limitado, que ele vai chegar ao fim um dia. Jesus não disse que ele vai entregar os atormentadores para sempre, porque ele não tem como pagar tudo o que deve nunca. Ele disse que ele vai pagar, ele vai chegar um dia, mas esse dia ele é proporcional ao tanto que ele deve, ou seja, proporcional aos nossos pecados, de acordo com a analogia que Jesus traça. É interessante ver que Jesus diz a continuação: assim vos fará também meu Pai Celestial. Então, não é que o exemplo que ele deu é um exemplo conflitante, né, ou antítese em relação ao destino final dos ímpios. Pelo contrário, é a mesma coisa. E quando Jesus fala que assim também vos fará o Pai Celestial, ele está confirmando que o mesmo que esse cara fez com o que estava devendo para ele, é que Deus fará com os pecadores que não se arrependerem. Então, da mesma forma que esse cara, ele lançou na prisão o outro até que pagasse tudo o que devia, Deus vai lançar no Geena, no local de condenação, até que a gente pague tudo o que a gente deve, os que forem condenados no caso, né? Então, obviamente, esse tormento ele não é eterno, mas ele é temporário, proporcional aos pecados de cada indivíduo. No meu livro eu passo várias outras passagens que também falam do castigo temporário, que eu não tenho tempo aqui para abordar uma a uma, mas esse princípio da proporcionalidade ele aparece como uma sombra desde o Antigo Testamento. O autor de Hebreus ele disse que a lei é uma sombra dos bens futuros, ou seja, que ela tipifica as coisas que aconteceriam no Novo Testamento, no fim dos tempos. E a gente já vê essa tipificação desde o Deuteronômio. Qual era a ordem de Deus para o pecador? Ele tinha dito: se o culpado merecer açoitamento, o juiz ordenará que ele se deite e que seja condenado em sua presença com o número de açoites que o seu crime merecer. Veja, ele não diz que ele vai ser açoitado para sempre, açoitado até morrer, não. Ele fala que esse açoite ele vai ser proporcional ao tanto que ele merece, exatamente aquilo que Jesus disse no texto de Lucas. Então, Deus já tipificava esse castigo proporcional desde o tempo do Antigo Testamento.
Agora a linguagem do fogo eterno, porque até chegar aqui tá beleza, só que tem muito imortalista que se apoia na linguagem bíblica do fogo eterno, que de fato Jesus falou algumas vezes na Bíblia sobre o local de condenação ser um local de fogo eterno. E os imortalistas eles usam e abusam dessa terminologia, e de fato ela existe, ela é bíblica. Entretanto, eles deturpam e distorcem grosseiramente a aplicação, o sentido, o que é esse tormento, esse fogo eterno. Porque veja, todas as vezes que a Bíblia fala de fogo eterno fora dessas passagens aí de Jesus, ou seja, todas as vezes que ela fala de um fogo que nunca se apaga, de um fogo que é fumaça dia e noite e que chama que não será apagada, sempre que ela fala disso, ela nunca está retratando o processo, ela está falando do efeito. A gente pode ver isso, por exemplo, em Isaías 34, 9 ao 10. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente, nem de dia nem de noite se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça. De geração em geração será assolada, e para todos sempre ninguém passará por ela. Agora, qualquer pessoa minimamente inteligente sabe que não tem nenhuma fumaça subindo e subindo para sempre até hoje. Se você for andar por aquela terra de Edom hoje em dia, você não vai ver essa fumaça que o texto diz. Você também vai ver pessoas passando pela terra. Então, embora o texto diga de uma maneira extremamente enfática, aliás, muitíssimo mais enfática do que os textos que Jesus fala do fogo eterno, essa passagem fala muito mais enfaticamente ainda sobre ser um fogo que nunca, uma fumaça que nunca seria apagada, que seria para sempre, de geração após geração, assolada, que para todos sempre ninguém passaria por ela. Mas toda essa linguagem, ela era alegórica, e eu nem diria assim alegórica, eu diria que ela expressa o efeito do fogo e não o processo em si. Em outras palavras, o fogo é considerado eterno não porque ele não deixa de queimar nunca pelo processo, mas sim porque ele tem efeitos eternos, ou seja, efeitos irreversíveis. Por que aqui o fogo é eterno, o fogo é considerado eterno em relação a Edom? Por quê? Porque em Edom não existe mais nada. Os edomitas foram completamente aniquilados, não existe mais edomitas hoje em dia. A cidade de Edom, ela foi completamente destruída, ela não sobrou nada de Edom. Então, por isso que é chamado de fogo eterno, da fumaça sumindo para sempre. Não no sentido literal de ser um processo eterno, mas sim que ela foi completamente destruída, a cidade, seus habitantes morreram tudo completamente, e isso é para sempre, ou seja, é irreversível. Isso nunca mais vai voltar. É isso que significa a linguagem do fogo eterno. A gente vê em Jeremias o mesmo conceito sendo aplicado, onde Deus diz: mas se não me ouvirdes e por isso não satisficardes o dia de sábado e carregardes alguma carga quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Agora, de fato, a Bíblia diz que essa profecia se cumpriu e o povo deixou de guardar o sábado lá na época. Agora, será que de fato existe um fogo consumindo os palácios de Jerusalém até hoje? Claro que não. O fogo ele foi temporal se você analisar pelo processo. O processo em si ele foi temporal, ele foi passageiro, ele não foi eterno. Entretanto, ele diz que não se apaga, por quê? Porque os efeitos do fogo foram irreversíveis. A mesma coisa se aplica ao texto de Ezequiel, onde Deus diz: diga à floresta do Negueb, estou a ponto de incendiá-la, consumindo assim todas as suas árvores, tanto as verdes quanto as secas. A chama abrasadora não será apagada, e todos os rostos do Negueb até o norte serão ressecados por ela. Todos verão que eu, o Senhor, acendi e não será apagada. Aqui o texto fala claramente 2 vezes, que a chama não seria apagada. Em nenhum momento diz que o fogo seria apagado. Pelo contrário, diz que não seria. Entretanto, se você for lá no Negueb hoje em dia, você não vai ver nenhuma chama queimando até hoje. Ou seja, a chama foi apagada, ainda que o texto bíblico diga que ela não seria. Agora, isso significa que a Bíblia falhou?
que Deus não cumpriu sua promessa? Claro que não. Simplesmente significa que a interpretação dos imortalistas em cima dessa linguagem bíblica é equivocada. Por quê? Porque a linguagem de fogo eterno é eterno pelos efeitos, não pelo processo. Em outras palavras, a floresta de Negev, ela foi totalmente consumida, ela foi destruída, e esse processo de destruição foi irreversível. Da mesma forma que aconteceu com Edom, da mesma forma que aconteceu com os palácios de Jerusalém, como eu mostrei agora há pouco. A gente vê que todas as vezes que a linguagem bíblica da chama que não se apaga, da fumaça que sobe para sempre, do fogo que é eterno aparece, ela sempre aparece relacionada ao efeito e não ao processo. Em outras palavras, ela está relacionada a algo que foi completamente aniquilado, e essa aniquilação é sem volta, é irreversível, é eterna pelos efeitos. A gente tem até o texto aqui de Judas 7, onde ele diz: assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído como aqueles anjos, e ido após outra carne, foram expostas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Agora, será que a cidade de Sodoma e Gomorra, elas estão queimando até hoje? É lógico que não. Se você for lá no livro de Gênesis, você vai ver que de fato caiu o fogo divino do céu naquelas cidades. Deus destruiu aquelas cidades pelo fogo. Agora, o fogo que Deus fez que caísse em Sodoma e Gomorra não está caindo lá até hoje. Não tem até hoje naquela região um fogo continuando para sempre, embora Judas tenha dito que é o fogo eterno. Pelo contrário, naquela região atualmente se encontra um mar morto, né? Na verdade, que coisa mais absurda para estar queimando, senão algo que está dentro do mar atualmente naquela região. Então, não há a mínima chance de ter um fogo queimando hoje naquelas regiões de Sodoma e Gomorra. Entretanto, Judas disse que o fogo que Deus fez que caísse em Sodoma e Gomorra, destruindo aquelas cidades, era um fogo eterno. Agora, o que aconteceu com aquelas cidades? Aquelas cidades, elas estão queimando até hoje, ou seja, eterno pelo processo, ou então elas foram completamente destruídas, ou seja, os habitantes da cidade completamente aniquilados, eliminados, e isso ter sido para sempre, ou seja, sem volta, irreversivelmente. Qualquer pessoa sensata vai saber que o fogo eterno é eterno pelos efeitos. Em outras palavras, houve uma aniquilação, e essa aniquilação, essa destruição, ela foi para sempre, ela foi irreversível. Então, a linguagem de fogo eterno, se você analisar a luz da hermenêutica, a luz de uma boa exegese bíblica, ela não tem absolutamente nada a ver com o tormento eterno. Pelo contrário, se você analisar a luz da hermenêutica, a linguagem de fogo eterno, ela favorece o aniquilacionismo. Ela prova que em todas as ocasiões onde a Bíblia fala que caiu fogo eterno em algum lugar, esse fogo não existe mais hoje. Pelo contrário, o que existiu foi aniquilação. E se todos os exemplos da Bíblia que falam de fogo eterno, na verdade trata-se de destruição total, por que então, quando Jesus fala que do fogo eterno do juízo, isso significa que é um tormento eterno? Não faz sentido nenhum. Bom, vamos agora para a passagem que é a mais usada disparadamente, pelos imortalistas, que é a fatídica e famosa passagem de Mateus 25:46. Na verdade, se você for ver qualquer artigo ou livro defendendo o tormento eterno, essa daí é praticamente a única passagem citada por eles. Eles não têm quase texto nenhum. Então, eles têm que repetir essa passagem aí 300 milhões de vezes até convencer as pessoas de que ela é uma prova cabal, irrefutável do tormento eterno. Mas é a única que eles têm. E essa passagem em questão é aquela que Jesus diz: irão eles para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Bom, para entender essa passagem é bastante simples. Basta entender que a palavra usada no grego é kolasin, que significa, de acordo com a ordenança de Strong, correção, punição ou penalidade. Então perceba que, embora uma tradução só de todas que eu vi até hoje em português, que traduz por tormento eterno, uma das traduções de Almeida, mas todas as outras traduzem ou por castigo ou por punição. Você não vê nenhuma outra traduzindo por tormento eterno. Então, para solucionar o enigma dessa passagem, é extremamente simples. Basta ver que Jesus não está falando de um tormento eterno, mas sim de uma punição eterna. E punição, entenda, punição não é necessariamente tormento. Tormento é uma forma de punição, mas não a única forma de punição. A morte também é uma forma de punição. Tanto é que a gente costuma chamar a pena capital de pena de morte. O que é pena de morte? A punição de morte.
Então, a morte também é uma forma de punição. Você não precisa ter um tormento para constituir uma punição. Então, a única forma dessa passagem ser uma prova cabal de tormento eterno seria se essa palavra grega significasse somente e exclusivamente tormento. Então, aliás, existe uma palavra no grego que significa tormento. Ela é a palavra basanos, que ela significa tormento em todas as vezes que ela é utilizada na Bíblia. Se essa passagem estivesse aí no texto de Mateus 25, 46, eu não ia estar discutindo que esse texto aí cabalmente provaria o tormento eterno, ok? Mas essa passagem, essa palavra não é utilizada nesse texto. Esse texto nem de longe cita essa palavra. Ao contrário, ela cita uma palavra que não significa tormento, ela significa punição somente. E, portanto, para você forçar esse texto a ponto de ele ser uma prova de tormento eterno, é uma forçação de barra, é uma coisa ridícula. Você não pode colocar um texto que fala de punição e fazer que ele obrigatoriamente queira dizer tormento. Isso daí é uma exegese, não uma exegese, né? E que é uma exegese? É quando você coloca para dentro do texto bíblico a sua concepção, o seu conceito particular sobre ele. Ou seja, você força o texto a dizer algo que o texto não diz. A exegese, ou seja, a verdadeira forma correta de se interpretar a Bíblia, simplesmente extrai do texto o seu significado verdadeiro e legítimo. Por exemplo, nesse texto aí, o que o mortalista faz? Ele coloca para dentro do texto a palavra tormento que não está no texto. Ou seja, ele manipula o texto bíblico, ele faz uma afronta ao que o texto diz. Agora, o que o mortalista faz, o aniquilacionista faz, é a coisa mais simples. Ele interpreta a palavra que significa punição e como significando somente punição. E como o tormento não é a única forma de punição, então, consequentemente, esse texto não é uma prova de tormento eterno. A gente vai ver até aqui em vários dicionários léxicos do grego que tanto para a palavra assim, tanto também para os seus derivados, ela significa meramente punição e ainda num sentido mais apropriado para a morte. O Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, por exemplo, dá como significado castigo, que deriva de colos, que significa mutilar, cortar fora, e é usado metaforicamente para impedir, restringir e punir. O dicionário de grego clássico dá como significado para essa palavra como sendo um método drástico de interromper o crescimento de uma amendoeira. Você está vendo algum significado aí de tormento, de atormentar eternamente alguém? Claro que não. É muito mais uma pena capital. A gente vai ver aqui outros léxicos do grego que dão como significado restringir, cortar curto, podar, manter dentro de limites, interromper, punir. O castigo futuro pelo pecado é claramente definido como morte e destruição. Detalhe, eu estou usando aqui dicionários de grego que não são feitos por aniquilacionistas. Eu estou usando dicionários gregos feitos por imortalistas. Inclusive são feitos por pessoas que creem na doutrina da imortalidade da alma e no tormento eterno. Eu não estou usando dicionários gregos arbitrariamente. Aqui esse outro dicionário de grego clássico, ele diz, dá como significado podar, cercear, metaforicamente castigar, corrigir, punir. A gente percebe que o sentido dessa palavra é sempre relacionado a penalizar, a punição, e essa punição não tem nada a ver com tormento, mas sim com morte. A mesma coisa aqui no dicionário do Novo Testamento, dicionário teológico do Novo Testamento, que dá como significado mutilar e decepar, outros dicionários dão como significado podar, restringir e decepar, como instrumento de árvores, restringir, reprimir, castigar, punir, extirpar alguém da vida, da sociedade, ou mesmo restringir, é tido como castigo. Ou seja, o que é extirpar alguém da vida? Aniquilar, destruir ela. Outro dicionário de grego que traz como significado decepar, como no truncamento de árvores, podar, restringir, reprimir, castigar, punir, cortar galhos, podar, frear, verificar, coibir, castigar, punir, corrigir, fazer o que sejam punidos. Se veja que eles têm vários significados e eu não estou vendo nenhuma vez significado de tormento. O dicionário Vini traz como significado aparar, podar, cortar curto, cortar galhos, podar, como árvores, asas. Então a gente vê em toda a Bíblia que essa palavra e os seus derivados, ela de modo nenhum significa atormentar, não significa tormento. Se você vê os léxicos do grego, e eu citei mais de 10 aqui, nenhum deles dá como significado tormento. Não conheço nenhum deles que traga como significado nem mesmo secundário a palavra tormento.
Então, é como Jesus disse que sobre uns ir para a vida eterna e outros ir para a punição eterna, ele não está falando de uma punição no sentido de tormento, mas uma punição no sentido de morte. E por que essa interpretação é muito mais compatível com o sentido bíblico, com o significado bíblico? Porque a Bíblia estabelece o contraste entre vida e morte desde o Antigo até o Novo Testamento. Aqui em Provérbios 19:16, por exemplo, diz que quem obedece aos mandamentos do Senhor preserva a sua vida, mas quem despreza morrerá. Provérbios 11:19. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. De novo, contraste de vida e morte. Até a famosa passagem de João 3,16, que todo mundo cita evangelisticamente, também traça esse contraste entre vida e morte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não diz que todo aquele que nele crê não seja atormentado para sempre, mas tenha vida eterna. Não, o contraste é sempre entre perecer e viver, entre morrer e viver. Aqui em Romanos 8:13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificares a obra do corpo, vivereis. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus ao Senhor. Romanos 6:21-22, que fruto vocês escolheram, então, as coisas para que vocês agora se envergonham, o fim delas é o tormento eterno? Não, a morte. Mas agora que vocês foram libertos do pecado, se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva a santidade e seu fim é a vida eterna. Mais uma vez, 2 Coríntios 2:15-16, pois para Deus somos o bom cheiro de Cristo nos que são salvos e nos que perecem. Para esses são os cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Gálatas 6:8, quem semeia para a sua carne colherá o que? Tormento eterno? Não, destruição. Mas quem semeia para o Espírito colherá vida eterna. Então você percebe que o contraste é sempre entre vida e morte, e não entre vida e tormento.